8h05 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast, tem reprise na Plena TV, tem pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, no aplicativo também de rádio da Folha FM, enfim, em todos os canais aí para você acompanhar a nossa programação. São 8h05 em Campos, segunda-feira, 2 de março. Para muita gente, o ano começa hoje, né? Para quem pode, né? Porque já começou há muito tempo aí com IPVA, IPTU, taxa de incêndio, material escolar e por aí vai. Bom, nós estamos de volta neste programa de hoje, como a gente anunciou lá no início do programa, vou só reforçar agora, para quem está chegando agora, ontem divulgamos em nossas redes sociais, estava tudo certo, até o meio da tarde, né? A entrevista hoje com a Fernanda Sixel Neves, que é a primeira-dama de Niterói, e ela está numa agenda aqui pelas regiões Norte e Noroeste, e né? Então a sua assessoria fez contato, tá, vamos bater um papo, né? Niterói hoje é referência em várias ações, principalmente na sua área, contra a violência contra a mulher, por exemplo, está 1 ano sem feminicídio, uma série de informações. Ela é pré-candidata a deputada estadual, é esposa do Rodrigo Neves, e enfim, tinha muita coisa para a gente conversar, mas o que aconteceu é que, segundo a sua assessoria, ela ontem, depois dessa visita a vários municípios aqui na região, ela se sentiu muito mal, chegou a fazer um quadro febril aí muito alto, e a gente sabe como é que é essa coisa de febre, né? Passa de 38, esquece, tem que correr atrás, não pode ficar esperando, contando com a sorte. Então, evidentemente que ela está se cuidando, está, né, seguindo aí as orientações médicas, clínicas para se recuperar, e não pôde estar com a gente aqui hoje. Então, lamentamos, mas evidentemente que saúde sempre em primeiro lugar. E desejamos que ela se recupere prontamente. E com isso estamos aqui neste Folha no Ar de hoje, debatendo vários assuntos, vários temas, com a gente da bancada o Everton Luna, que é o jornalista, repórter político do jornal Folha da Manhã e agora titular também desta bancada. São 8h08, Campos tem agora 24 graus. A máxima para hoje é de 29, não tem previsão de chuva para hoje. Rio Paraíba segue cheio, né, em nível preocupante aqui para as autoridades em alerta. Falamos aqui da Ponte Marcelos Martins, né, e as alternativas a ela para os pedestres e ciclistas, motociclistas também, que sempre utilizam muito aquela ponte. Vai ficar um caminho longo? Vai. Agora, o que me preocupa mais nesse momento não é os caminhos alternativos. Me preocupa o tempo de recuperação dessa obra, que não deve ser pouca coisa, deve levar um bom tempo. Obra embaixo d'água, amigo. Se bem que tecnologia os caras têm aí para fazer isso, mas depende da gente ter acesso a essa tecnologia. E uma outra situação me preocupa muito, e a orientação que a gente tem aqui dos órgãos competentes é para passar para a população que a ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha, não é feita para pedestres e nem para ciclistas. Ontem mesmo tinha gente atravessando ela a pé, tinha ciclista nela, só que no domingo, movimento calminho, tranquilo. Agora, e hoje? Né? Então, a orientação é de que é proibido, não é nem que não é para não usar, não, é proibido usar a ponte Leonel Brizola, a ponte Rosinha, como pedestre e como ciclista, tá? Ela é uma ponte com características de rodovia, ok? Então, fique atento aí, você tem Ponte da Lapa, você tem a ponte General Dutra, que tem uma ciclofaixa ali, uma ciclovia, e tem também a mais ideal aí de toda, a ideal aí é a ponte Alair Ferreira, depois do Ferreira Machado.
8h10. Meu caro Everton Luna, eu vou seguir aqui tentando contato com o professor João Siqueira, até o Edmundo Siqueira está ouvindo o programa e falou, o velho pode falar sobre o Rio, e de fato sim, conhece muito, né, do Rio Paraíba, é o homem aí do consórcio e também do Baixo Paraíba, professor João Siqueira. Mas enquanto o João não acessa aqui a conexão para explicar a gente esse volume todo de água aí, Edmundo Siqueira, tá chegando aí. Edmundo está falando que ele é o velho do Rio. O velho olha aí, rapaz, meteu um fone agora aí, botou frente aí, seu João. Edmundo Siqueira te zoando, falando que você é o velho do Rio, e ele, na verdade, é que é o desligado aqui, né? Porque você tá bem antenado aí, também tá na fazenda aí, você tá onde, bicho? Que espetáculo. Então deixa eu voltar aqui, antes de trazer o Everton, deixa eu trazer o bom dia do João Siqueira, do Baixo, comitê do Baixo Paraíba do Sul, o CEIVAP também, e acompanha muito de perto, não só o Rio Paraíba do Sul, mas como todo esse aquífero fabuloso, fantástico que essa aqui na nossa região, na região sul do nosso estado e também em São Paulo, né, onde temos aí essa maravilha de reservatório de água. O seu João Siqueira, primeiro, bom dia, obrigado pela sua presença. Com a gente aqui na bancada, o jornalista Everton Luna. Só para a gente conversar um pouco, neste programa a gente tinha uma agenda aqui, nossa convidada sentiu-se mal, e eu tomei a liberdade, até por sugestão do Edmundo, pegar um pitacozinho aí do senhor sobre o Rio Paraíba do Sul, essa cheia que está aí. E ontem eu estava conversando com minha mãe tem 81 anos, e ela falou, primeiro porque minha mãe acabou, ela falou, ela está certa, mas ela falou, meu filho, as coisas mudaram muito. Que tipo de chuva é essa? Antigamente tinha tromba d'água, mas que tipo de chuva é essa? Foi para onde essa água toda? Da onde veio? E de fato, você vê que as cidades, as localidades estão sendo atingidas por um tipo de chuva, como aconteceu ano passado, como aconteceu ano retrasado. Ano passado foi em Santo Eduardo, ano passado na Serrinha, em que parece que tem aquele pancadão de chuva, aquele acumulado de chuva, destrói tudo, e outras áreas sequer cai um pingo d'água. Ô João Siqueira, bom dia, bem-vindo aqui ao Folha no Ar e obrigado por nos atender. Desculpa falar muito, mas eu sou apaixonado pelo rádio, é por isso. Hoje com imagem, com tudo, mas aqui para nós, o rádio é essa dinâmica, é essa vida, né? Você está aqui, aonde você estiver, para tudo para falar com a gente. Isso é muito bom, o ouvinte está sempre a par, e isso é que faz do rádio o seu rádio. Ô João, bom dia, bem-vindo. Obrigado, Nogueira, pelo espaço. É sempre importante, eu sempre assisto, né, a rádio todas as manhãs, e obrigado pelo convite, mais essa oportunidade. Falar do Rio Paraíba do Sul, uma grande paixão. Nós temos novidades a respeito de tudo isso que você falou, sua avó está certíssima. Ela não está, sua mãe está certíssima, ela não, a percepção dela é totalmente fundamentada em dados científicos. Eu gostaria de ter a oportunidade de falar aqui, e um prazer, uma satisfação estar com vocês dois aqui. Ô Everton, fica à vontade. Everton Luna é nosso titular da bancada aí, João, tá com a gente. É claro que hoje é só como que eu vou dizer, é um socorro que você traz aqui para a gente também informar a população sobre isso, né? E você vê a experiência de uma pessoa simples, que é minha mãe, lá de Italva, mas que bate justamente com os dados científicos que a gente tem. Que tipo de chuva é essa? Mas primeiro, eu vou fazer aqui ao Everton a gentileza dele abrir essa pauta com você sobre esse tema que a gente reservou aqui, então, para você nos socorrer. E que fique claro, não conta como entrevista, não. Depois a gente quer uma agenda completa aí contigo, João. O Everton, por favor, fica à vontade. Bom dia, professor João, tudo bem? Tem alguma previsão
para estabilização da lâmina d'água, da altura de lâmina d'água do Rio Paraíba? Sim. O Rio Paraíba já estabilizou às 15 horas da tarde de ontem e hoje já está baixando com bastante velocidade. Acreditamos que esse ZAC, né, que já passou, se deslocou em direção à Bahia, já passou da nossa região, e as chuvas desde sexta-feira, né, desde sábado, né, até sexta-feira da chuva, desde sábado as chuvas se afastaram da região da Mata Mineira, da região aqui de Muriaé. As vazões foram altíssimas. Se pudesse, eu gostaria de pontuar cada uma delas e a influência delas aqui, e também da percepção da mãe não gravei o nome da sua mãe. Dona Eleni. Dona Eleni, e porque nós temos estudos sobre isso, e a população de Campos, as pessoas falam assim, para você faz apologia ao desastre. Não é. Nós que trabalhamos com isso sabemos o que vai acontecer com previsão. Depois eu vou explicar isso, com antecedência, aliás. É uma previsão, né? As previsões nunca são 100% acertadas, né? Todo mundo tem que saber isso. Você falou que ia chegar a 10, não chegou. Isso aí faz parte do processo. Mas a previsão é muito importante para a pessoa se preparar para não acontecer o que aconteceu em Juiz de Fora. E há motivos, há condição de você se preparar. Isso que eu gostaria também, é o terceiro ponto que eu gostaria de levantar aqui, ok? Não, perfeito. Ô, João, já que eu citei essa conversa com minha mãe ontem, porque assim, uma percepção intrínseca, né, de quem vive, de quem viveu. Ela tem 81 anos e sabe, conhece muito o que a vida sempre apresentou para a gente. Nós mesmos aqui, como radialista, como jornalista, há quantos anos a gente cobre? E aí eu me lembro, João, a última que eu fiz e que foi desastrosa aqui para Campos foi em 2008, né? 2008, quando ainda estava sendo construída essa ponte, Leonel Brizola, e caiu a ponte General Dutra. O governador era Sérgio Cabral, montou aqui um escritório de emergência do governo do estado para atender Campos e região. A gente viveu ali um momento muito crítico. Me lembro que em 97, 96 também caiu uma ponte na BR-101, interditou o trânsito ali depois de Macaé. Então assim, essas enchentes que a gente tinha por aqui, e que enchia o Rio Ururaí, que alagava e desabrigava, desalojava todo mundo, era um tipo de situação. Tanto que Rosinha fez lá uma obra muito interessante, que foi tirar aquele pessoal ali da região ribeirinha, e hoje você tem aí um certo, vamos dizer, um nível maior do rio para poder atingir a população. Antes era um nível menor, já logo atingia. Como o pessoal foi retirado da região ribeirinha, para atingir mais gente, você precisa de um nível maior, que são em torno de 11 metros hoje. A pergunta porque assim, tem gente que fala, nunca vai acabar a água no mundo, porque sempre tem chuva. Mas que tipo de chuva é essa que caiu, por exemplo, em Ubá de Minas, que caiu aqui em Juiz de Fora, e já tem mais de 70 pessoas mortas, João? Então, como eu disse, tudo isso faz parte das nossas previsões, dos nossos estudos, do CEIVAP. O CEIVAP é o Comitê Federal que cuida de toda a bacia. As pessoas precisam saber, a gota d'água que cai lá em São Paulo, São José dos Campos, se ela não se infiltrar no caminho, ela sai aqui em Atafona. E quando essas chuvas caem em profusão nessas cidades, é certo que essa vazão vai chegar aqui em Campos também. Então, nós temos que ficar mais preparados do que todas as outras pessoas, porque tudo que acontece de bom e de ruim no Rio vem para nós. A poluição vem para nós, essas chuvas torrenciais caídas, que caem de forma muito forte em determinados locais específicos, vem para nós. E outra coisa mais importante, eu gostaria de deixar, o Rio Paraíba do Sul hoje,
atende a quase 20 milhões de pessoas, direta e indiretamente, porque atende a São Paulo, atende o Rio de Janeiro e atende toda a calha, todas as cidades ao longo do Rio e seus afluentes. Então, isso e atende também a geração de energia elétrica. O Rio hoje é totalmente controlado por barragens. Então, essas barragens, quando chove muito, que ela enche, ela precisa descarregar. Agora, nesse momento, Santa Cecília está acontecendo isso. Então, talvez a nossa queda do Rio, como perguntou o Everton aí, que está descendo, vai demorar um pouquinho mais a descer, porque o Santa Cecília, lá em Barra do Piraí, está descarregando o reservatório de funil, que estava com 81% da sua capacidade. Ele não pode chegar a 100%, é um risco gravíssimo, né? Você se deixar uma barragem chegar a 100%. Tem métodos de contenção e de extravasamento rápido, mas não é prudente você deixar chegar a 100%. Você não pode andar a 100% da velocidade do seu carro, né? O bicho dá 200, você vai andar 200? Não, você anda 100, 120 no máximo, dependendo da estrada. Então, enfim, eu gostaria de dizer que essas chuvas, primeiro, o Rio Paraíba do Sul é totalmente antropizado, é totalmente modificado, como sua mãe, dona Eleni, fala, pela ação humana. Então, as vazões hoje são controladas tanto pelas chuvas que caem, quanto pelas barragens que liberam suas águas de forma artificial. E isso se juntam. A cheia nossa aqui, Cláudia, é causada por Santa Cecília, Paraibuna, Pomba e Muriaé. Pomba e Muriaé com maior influência, porque as vazões são muito altas e as vazões são muito rápidas, chegam a nós. Já lá em Paraibuna, lá em Três Rios, e Santa Cecília, lá em Barra do Piraí, demoram a chegar aqui, né? Então a gente vem perdendo força no meio do caminho. Pomba tem uma característica de alta declividade da sua bacia. Eu percorri todo o Pomba aqui pelo comitê, fazendo levantamentos. Estive lá em Santa Bárbara do Tigúrio, perto de onde ele nasce, e lá tem a bacia do Chopotó, é a bacia que mais chove no Brasil. E foi lá que choveu. Você vê a notícia, eles falam Chopotó. Então, lá porque eu acredito, não sou meteorologista, né? Mas a gente crê que a chuva se forma no mar e ela avança pelo continente, não cai, pula campos, né? Infelizmente a chuva não cai aqui, vai cair lá na Serra, em Minas Gerais, né? Então lá, sim, naquela região de Ubá, Juiz de Fora, região serrana da Mata Mineira, aquela coisa toda, também no Caparaó, como agora o Tabapuano está muito cheio, então vai precipitar lá. Tem acontecido uma coisa diferente, de que as chuvas, elas caem de forma concentrada. Elas caem assim, por exemplo, eu me espantei com esse número, vou repetir aqui, porque eu vi na reportagem, mas para mim é uma coisa totalmente absurda. O mês de fevereiro, 792 milímetros no mês de fevereiro de Juiz de Fora, isso é totalmente absurdo. Nossa precipitação aqui em Campos é 800 milímetros no ano todo. Então a chuva caiu de Juiz de Fora, é a chuva do nosso ano aqui. Isso é totalmente imprevisível, Cláudio, e totalmente incontrolável. Agora, é claro que no caso do Rio Grande do Sul poderia ter sido evitado em grande parte, essa queda de casas em Juiz de Fora poderia ter sido evitado em grande parte, porque as moradias, nós, Cláudio, você deve saber, saímos da roça e viemos morar na cidade. E muitas pessoas moram em locais inadequados. E, infelizmente, a política pública, para não contrariar os seus eleitores, né, não quero falar de política aqui, falando de todos os governadores, prefeitos, etc., eles não têm a prática de coibir essa ação que vai causar problema para a prefeitura mais tarde. Então, isso é gravíssimo e nós estamos acompanhando isso, tem vários estudos, depois posso falar, a respeito dessa previsão de esses eventos se repetirem cada vez mais daqui para frente. Professor, quais são as áreas em Campos que mais são propícias ao alagamento? Continua ainda sendo a região de Ururaí, a região que pode ser mais afetada com um possível transbordo do rio? Campos tem uma característica também artificial. Campos, as pessoas falam, né, a população vê, Campos tinha milhares de lagoas, realmente. Quando não tinha os diques, você sabe que tem um dique de pedra lá de Tereré até aqui ao Matador.
Tem diques de Campos até Gargaúde, de Campos até Grossaí. Contendo, isso foi feito em 1969, entendeu? Eu acompanhei a construção desses diques. Foram ações feitas pelo antigo DNOS para evitar o alagamento de toda a Baixada Fluminense campista, margem esquerda e direita. Por quê? Ficava 6 meses alagado e 6 meses seco. Essas águas que transbordam para o exterior do rio, o rio é mais alto do que a Baixada. Tá? A característica do delta é uma característica única, assim, tem poucos casos desses. O rio sempre é o local de drenagem das águas. Nosso não, o rio é mais alto que a Lagoa Feia, por exemplo. Se você abrir um canal aqui em Coqueiros, a água do rio sai e vai direto para a Lagoa Feia, lá para o terminal pesqueiro. Então, ficava 6 meses alagado. Essa água fica apodrecida com 6 meses, a vegetação apodrece e causa diversas doenças e males da região. Vou responder a sua pergunta. Como o Cláudio citou, a Ilha do Cunha, né, tinha as moradias lá, que a Rosinha tirou, muito importante essa ação. Nós vimos estimulando isso há muito tempo. Tem várias áreas ribeirinhas a Campos que alagam. O principal problema de Campos não é exatamente hoje essas áreas, porque os diques existem, mas é o risco que nós temos de rompimento de diques. Você sabe que há 2 anos atrás o dique rompeu ali em frente ao Palace Hotel. E vai acontecer de novo, a ponte caiu, a gente sabia que a ponte ia cair de novo, porque o Pilar consertou mas tem outros que precisam de revisão. Então, a política pública, Everton, precisa atuar em determinados pontos que nós já conhecemos. Nós já entramos em contato com São João da Barra e também com o vice-prefeito aqui de Campos, que a gente, e o secretário de Agricultura, que a gente tem, é meu colega da UENF, né, que a gente tem uma conversa diária, para que esses pontos sejam monitorados com mais eficiência. Parabéns para a Defesa Civil de Campos, o meu amigo Coronel Pascotto, o Major Peçanha. São há décadas que fazem trabalhos acompanhando e conhecem também esses locais. Por exemplo, ali no Airizes, antes de ontem nós passamos de barco lá, o rio já está, a gente fala desbarrancando, né? Tem o linguajar nosso aqui, já está desbarrancando o dique, já foi colocado pedras ali, aconteceu de novo. Vai romper, não rompeu em Barcelos? Vai romper em alguns locais, principalmente da margem direita. Se romper isso aí, você tem locais de alagamento. Tá? Hoje, os alagamentos em Campos, que é Parque Prazeres, ali como é que é? Na saída de Grossaí ali, Parque... Esqueci o nome do parque. Prazeres? Não, Parque Prazeres é mais esquerda, da mais direita ali, saída para Grossaí. Matadouro? Não, depois, na saída de Grossaí, lá atrás do condomínio da UENF ali, como é que é o nome? O canal Cambaíba, que passa ali. Cambaíba. Ali, alaga, o pessoal arrebenta as compostas, se arrebentar aquela composta do Cambaíba, alaga tudo Portelinha? Ali para trás. Ali para trás. Portelinha que você está falando? Que é a região do Joque ali, alaga tudo. Entendeu? Alaga pelo canal que você fala. Pelo canal o de Coqueiro ou de Tocos? Não, Cambaíba. O de Tocos é lá embaixo. Cambaíba. O de Cambaíba. Perfeito. Tem acontecido isso. As pessoas quebram as compostas, a Defesa Civil precisa ir lá consertar urgentemente, mas entra a água e acaba alagando as pessoas. Então, hoje, Everton, a atenção de campo deve ser para manter as estruturas que existem. Diques, comportas. Aí você pode falar assim, João, você do comitê só fala em comporta e dique. Mas o risco de alagamento hoje é assim. E outra coisa, para terminar, pode deixar que eu vou terminar. A cota de alagamento nossa é 10,40, nós chegamos a quase 10, 9,86. 10,40, entra água no Parque Prazer, entra água nos ralos, entra água em tudo quanto é lugar. E Campos é mais baixa do que muito. O Campos está 9 metros. O rio atinge 9,40, você acha que a água vai vazar por algum lugar e encher as ruas de Campos, como tem acontecido. Mas o maior risco hoje é romper uma estrutura dessa, como aconteceu em Barcelos, como aconteceu em 2007, 2008, como o Nogueira lembrou aí, e isso é o maior risco que nós temos hoje. Ô João, tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho, de Oliveira. Bom dia a todos. Cláudio, se der para perguntar ao seu Siqueira,
Não, pergunte aí, não tem como aproveitar toda essa água do Rio Paraíba e dar uma lavada, entre aspas, renovada na água do canal Campos Macaé para diminuir esse esgoto, essa poluição que tem no canal? Obrigado. A pergunta aí, o Renato. Renato, a pergunta sua é extraordinária. Esse sempre foi o nosso sonho. Nós temos um projeto com recurso aprovado para isso, tá? Eu já falei aqui, Cláudio, desse projeto, o comitê, Cláudio e Everton e todos, é um órgão que acompanha para e passo toda essa movimentação hídrica, Rio, Canal, Lagoa, atua diretamente sobre isso, junto com as outras entidades, evidentemente, não é sozinho, principalmente a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, mas as coisas demoram, mas acontece. Nós conseguimos recursos do Ministério da Integração em Brasília, da Eletrobras, está sendo executado, né, o projeto executivo, começou a ser feito, para a reforma das comportas e campos. A primeira delas que nós já pedimos à Prefeitura, e a Prefeitura ia fazer, mas nesse intervalo saiu esse recurso, né, e a Prefeitura está empenhada muito nisso, e a Água do Paraíba também, mas isso é difícil, né? O setor privado colocar recurso numa monta dessa realmente é difícil, porque os recursos são altos. É um bombeamento contínuo no canal Campo Macaé, para que, ao invés daquele esgoto concentrado, uma água limpa passe ali, alcance o canal de Tocos e alcance a Lagoa Feia, e de lá vai para o mar, limpando aquelas águas todas, né, que são despejados os esgotos ali, tratados, sim, tá, mesmo tratado, o esgoto ainda tem muito fósforo, muita coisa, fora as ligações clandestinas que a gente sabe que tem. Então a gente enxerga que a única solução do canal Campo Macaé é a adução de água por bombeamento para diluir o esgoto e ajudar até a Lagoa Feia a receber uma água nova com melhor qualidade. Porque aí sim tem o canal de Tocos, não é? Que aí liga a Lagoa Feia, é isso? Sim, o canal Campo Macaé está obsoleto hoje. Ele saiu lá no Rio Ururaí, né? Mas ele está, vamos dizer assim, interrompido. A água dele, da época que a Continental tinha o transmissor lá na Estrada do Carvão, depois da Chatuba, já não tinha água nele há muitos anos, a não ser com enchente muito grande. E eu me lembro que eu conversando aqui com o presidente da Asflucan, o nosso glorioso Tito, ele falou: Nogueira, ano passado, não teve cheia pesada na Pelinca, porque nós limpamos o canal de Tocos. Então, assim, como você disse, da década de 60, o DNOS fez essa espetacular obra do DIC, fez aqui, né, os 1.470 quilômetros de canais, que eu sou um apaixonado, um admirador desta obra, mas um crítico também da falta de manutenção. Você tinha aqui na década de 80 cerca de 60, 80 máquinas simultaneamente limpando, mantendo esses canais. Hoje, para você conseguir uma long reach aí, você tem que ter quase que um milagre como esse que Tito fez. Acho que agora a prefeitura adquiriu uma também, ou ia adquirir. Quer dizer, você tem um potencial de crescimento para a cidade, inclusive econômico, com esses canais, e de embelezamento da cidade, como é o canal Campos Macaé, histórico, que a gente chama aqui de valão. Você vê como é que estão as coisas, né? Que é bem complicado. Só isso que eu queria comentar, né, o João? Não, você está perfeito, Nogueira. Nogueira, tudo precisa de manutenção. Se o carro não tiver manutenção, ele falta freio, bate motor, porque não tem óleo, né? E os canais de campo, principalmente. Uma das coisas importantes para você saber, Cláudio, que às vezes os ambientalistas falam só de um lado, né? Não estou criticando o ambientalista, não, Cláudio. Estou dizendo que falam só de um lado. O DNOS drenou demais a região. O DNOS drenou, sim, mas hoje nós sempre tivemos a capacidade de adução de água também. Só que o Rio Paraíba perdeu cota ao longo dos últimos 50 anos pela transposição, então não consegue aduzir naturalmente. Então esses canais, Nogueira, era para ele terem fluxo de água. E essa manutenção se tornaria muito mais barata se a água tivesse fluxo contínuo, não ficaria aquele monte de mato que você limpar de
3 em 3 meses. O canal de Tóquio é essencial para a nossa... É a drenagem do centro da cidade, o Campo Macaé e Tóquio. O canal Nogueira né, o seu parente lá... É brincadeira. O canal Coqueiros lá é a drenagem de toda aquela região do Jockey ali, drenagem urbana. Então, o Cambaíba também, como eu citei aqui. Então, esses canais já existem, são funcionais, precisam de manutenção, mas precisam também de adução de água, Nogueira, senão não funciona. Entendeu? Não funciona na sua plenitude. Aí seca lagoa, seca tudo. Por quê? Porque não tem renovação, não tem uma adução constante de água que deveria ter. E por que não tem? Repito, pela enésima vez que a gente bate muito nisso. Houve uma transposição de água lá para o Rio de Janeiro, a cota que abaixou. As comportas estão acima do nível da água do rio. Como é que isso vai reduzir? Então, nós hoje temos um projeto de bombeamento. Isso aí era feito pelas usinas diariamente. Coqueiros, Nogueira, Coqueiros, o Tocos, o Cambaíba, né, o Saquarema, tinham bombas da usina jogando água para dentro desses canais. Então, você revitalizava toda a região. É isso que precisa ser feito. Professor, uma última pergunta minha aqui. De acordo com os relatórios climáticos, há risco futuramente, daqui aos próximos dias ou próximo mês, de um novo aumento do rio? Olha só, as chuvas, né, é a música, né, a chuva de março fechando o verão. A gente acredita que essas sejam as últimas chuvas, tá? As últimas chuvas aqui em Campos é março e abril. Há uns 2, 3 anos atrás, o maior evento de chuva que tivemos foi em março. Tá? Quando não chove em janeiro, aqui é muito comum veranico, essas coisas, né? Quando não chove em janeiro, março é certo. Então, esse ano está acontecendo isso, choveu pouco lá no início, né? Uma cheiazinha rápida, agora está chovendo mais. Nós acreditamos, pelas previsões, que é a última, é a quinta ZARC desse ano, a gente acredita que seja a última nessa magnitude. Não acreditamos que venha mais outra nessa magnitude. Agora, as pessoas precisam entender que o Seivac também tem 2 projetos muito interessantes para a Bacia do Paraíba do Sul. Uma é o PGR, Plano de Gerenciamento de Risco. Esse Plano de Gerenciamento de Risco, Everton e Cláudio, ele aponta, inclusive Juiz de Fora, inclusive Campos e tudo mais, áreas que precisam de atenção especial para evitar eventos críticos, que a gente chama de eventos críticos, emergências climáticas. Eventos críticos são esses eventos de chuvas torrenciais em alguns locais que causam danos à população. Então, tudo já tem mapeado, nós já sabemos o que vai acontecer. Por exemplo, quando chove muito na Juiz de Fora, a gente sabe o que vai acontecer. Já está escrito ali nesse documento. E o outro documento é um estudo de demanda e disponibilidade, que aponta também, Nogueira, essa que sua mãe percebeu, a Lelenita percebeu aí, ela aponta isso. Chuvas mais concentradas, menor período de tempo, maior volume. E secas mais prolongadas, Nogueira. Então, nós convivemos aqui com 2 dicotomias. Uma seca muito forte e, às vezes, chuva muito forte. Para a percepção de todos, existe já um projeto também, mas é um valor na casa de bilhões de reais, que a gente chama de amortecimento de cheias. Inclusive, Nogueira, eu queria destacar uma coisa. Esse projeto CEMEC está pronto desde 2012, lembra? 2007, 2008? 2012 fizeram esse estudo apontando áreas para ser contidas as áreas, já falei isso aqui, fazer cisterna lá em Minas Gerais para guardar essa água da chuva, evitar cheias. O próprio Cardoso Moreira ali, entre Italva e a melhorar a seca nossa aqui. E para terminar mesmo, o leste mineiro, vocês sabem, Cataguases, Pomba, Muriaé, Ubá, e todos, o leste mineiro é assolado anualmente por cheias em Itapiruna, inundações, e o norte e noroeste fluminense também. Isso tudo pode ser evitado, pelo menos minorado. Por exemplo, se chegar a cota aqui 10 de 40 em Campos, vai chegar a 9 metros, sem causar problema nenhum. Com essa obra, é uma obra faraônica? Mas há necessidade. Quanto custa, Nogueira, reconstruir Juiz de Fora? Milhões de reais. Exatamente. Quer dizer, se esse dinheiro tivesse sido aplicado para retirar essas pessoas das encostas, para melhorar a vazão dos rios, melhorar a drenagem urbana, seria muito mais resultado do que só para consertar o que foi estragado. E aí tem a ação do homem
E a ação dos picaretas, como foi o caso de Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, em 2011, né? Também, aquela tragédia com milhares de pessoas, quase 1.300 pessoas mortas, num total ali trágico, e depois o dinheiro desviado. Negócio muito difícil. Ô, João, só para fechar, são 8h40, a gente tem que encerrar, e aí fica assim um compromisso da gente voltar a falar sobre esse PGR que você falou, né? Programa de gerenciamento de risco. Vamos montar uma pauta sobre isso. Tem aquelas réguas que você também anunciou aqui, parece que o dinheiro chegou já para adquirir essas réguas de monitoramento, né, do rio, que não são baratas. Me lembro que você falou em algo de torno de R$100 mil. As estações telemétricas, nós estamos adquirindo exatamente esse ano. Esse ano, né? Mas eu queria saber, e até você começou a falar no início da fala, sobre a vazão. Qual a importância desse volume tão grande de água nessa vazão aí para a nossa foz, que hoje praticamente está lá em Gargaú, que aliás está também embaixo d'água lá? Gargaú está embaixo d'água por 2 motivos. Primeiro são as altas vazões do Pomba, vou botar na ordem de vazão, né, máxima. Pomba, Muriaé, Paraibuna e Santa Cecília. Esses 4 afluentes do Paraíba é que causam cheia aqui em Campos. Mas uma coisa que agravou de 2019 para cá, Nogueira, que você sabe muito bem, foi o fechamento da foz. Então, se você não tem saída, a sua pia não tiver um esgoto eficiente, ela vai entupir. É o que está acontecendo. Por isso, São João da Barra, Gargaú está sofrendo mais do que anteriormente. Vem uma vazão dessa. A foz não era aquela de antigamente, não está totalmente aberta. A água acontece o quê? Represa a montante, sobe, enche aquela região toda. E isso tem acontecido a olhos vistos, tá? Então, é uma outra coisa que a gente precisa regularizar essa vazão aqui em Campos, com ações em Minas Gerais, urgentemente. Aí eu te pergunto, eu já sei a resposta, mas eu tenho que perguntar, né, Everton? Pode abrir a foz mecanicamente, não, João? Não consegue. Nós abrimos há uns 2020, teve um né, tempo, 2022, teve aquela cheia. Uhum. O comitê foi a São João da Barra, eu e Zenilson Coutinho, é o presidente hoje, e junto com a prefeita, já era a Carla Capucci, e nós convencemos os pescadores que os pescadores não queriam abrir a barra. Convencemos os pescadores a abrir a barra, foi aberto mecanicamente e ajudou. Depois do outro ano fizemos a mesma coisa, não funcionou mais. A foz mudou definitivamente, não é mais de Atafona. As águas já abriram um novo caminho lá em Gargaú, já abriram um novo caminho ali do lado esquerdo de Atafona, né? Tem aquela ilha que foi. Ilha Convivência hoje não é uma ilha mais, né? Faz parte do continente. Então abriu uma nova foz ali, mas aquilo fica assoreado, Cláudio. Como a gente fala, é raso, né? Os barcos nem conseguem entrar. Quando vem uma vazão muito alta, a água passa com dificuldade, e isso é um problema sério. E a gente agora, como é que vai abrir lá mecanicamente? Não tem como abrir. A não ser pegar uma máquina do Pôr do Açu e botar para tirar areia, mas todo ano tem que fazer isso, porque o mar jogaria de novo. Então, e outra coisa, Cláudio, o que está causando esse assoreamento da foz é a baixa vazão que o rio tem ao longo do ano pela retirada de água. E tem aquele estudo da probabilidade de uma nova retirada de água aí, né? De um novo... Sim. Uma nova transposição. Ô, João, quero te agradecer, né, deixar você à vontade aí para fazer o fechamento, dizer que a gente vai sim, até a gente havia falado recentemente sobre isso, né, para a gente comentar e falar mais sobre todo esse manancial e esse potencial de água que nós temos aqui na nossa região, sobre o Rio Paraíba e os demais rios aqui, a Lagoa de Cima e tudo mais. E, né, a gente volta a marcar essa agenda aí contigo em breve, então. Obrigado pelo passada aqui rápida para conversar com a gente nesta manhã. Bom dia para o senhor. Bom dia. É uma satisfação mesmo, sempre você me chamar, terei o maior prazer em vir, já vim várias vezes aqui, com muita satisfação. Gostaria de deixar uma mensagem final, Cláudio e Everton, para todos. A população precisa entender uma coisa, Cláudio.
Existem entidades que você não precisa dela diariamente, mas a importância delas é magistral. Uma delas é a Defesa Civil e outra é o Corpo de Bombeiros. Nós temos uma relação muito próxima com a Defesa Civil Estadual e as municipais do Norte e Noroeste Fluminense. Você vê lá, passa no Corpo de Bombeiros, está todo mundo lá dentro do quartel. Se acontecer um acidente da BR-101, em 5 minutos, 10 minutos, eles estão lá salvando vidas. Isso acontece todo dia? Não. Você, graças a Deus, nunca passei por isso, você também não, mas você já pensou a gente levar a vida toda vendo o bombeiro lá, nunca precisei dele, mas o dia que você precisa, é a sua vida que está ali em jogo. Então eu gostaria de ressaltar a ação dessas pessoas. Todos nós vimos as ações, né, prontas e eficientes lá em Juiz de Fora, e aqui em Campos, o Major Pascotto, o Coronel Pascotto, o Major Peçanha, as duas crias nossas aqui do comitê, Igor e Leandro, que trabalham lá com eles, gostaria de dar um abraço a todos, porque são pessoas que nós precisamos valorizar as entidades, Cláudio. As entidades estão muito esquecidas, os valores humanos estão se desviando para coisa, não é conversa de velho, não, é conversa real, a geração está mudando e se valorizando coisas que são passageiras, e as entidades que fazem realmente diferença nas nossas vidas estão um pouco desvalorizadas. Isso é uma pena. Dignidade, meu amigo, não envelhece. Dignidade. Né? A sua fala é de pessoa digna. Era a gente saber e reconhecer os valores dessas instituições tão importantes que a gente tem e que são pessoas como a gente e que estão aí nessas principais, o que você falou, não precisa todo dia, mas a hora que precisar elas estão ali. E a gente precisa também, João, de ações dignas dos governantes, né, para que invistam esse dinheiro, como foi o caso aí, parece que Minas, o governo federal tem uma disponibilidade de uma quantia de verba para cada estado, para cada município, basta você apresentar os projetos, basta você apresentar as suas necessidades devidamente técnica, revisada, tudo certinho, para que esse dinheiro seja liberado. Parece que Minas não havia apresentado nenhum projeto para contenção dessas cheias, assim como foi a questão também de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. O governo também tinha uma previsão ou uma necessidade de investimento de tantos milhões para contenção dessas cheias, e cortou essa verba e investiu em outros setores. Quer dizer, eu acho que com as mudanças climáticas, esses governantes precisam ter essa atenção, porque independente de voto, isso é salvar vida. Isso é salvar vidas. O governante tem que pensar em salvar vidas e depois em votos. Forte abraço, João. Obrigado aí pela sua ajuda e deixa eu trazer o Everton aqui para fechar com você também. Everton, fica à vontade aí para fechar com o João. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor que conhece esse rio como a palma de sua mão, e ter você no programa hoje ajuda a gente a esclarecer questões para os ouvintes que possam acalmar, né? Porque quando a gente vê o rio muito alto assim, parece que vai acontecer o pior logo. Então, muito, muito, muito obrigado por vir aqui, por participar do Folha no Ar nessa segunda-feira. E vamos marcar para o senhor retornar aqui para a gente se aprofundar desses projetos que podem mudar a realidade do rio, né? Dessa grande fonte de água que passa pelo meio da nossa cidade. Muito obrigado pela atenção de vocês de sempre. Gostaria de terminar com um convite, Cláudio, de vocês irem lá na UENF, né? Nós temos uma sala cedida pela reitoria da UENF. Eu trabalho na UENF, né, e represento a universidade no CEIVAP e no Comitê do Baixo, e respondo pela universidade. E gostaria de recebê-los lá para um café e vocês conhecerem melhor o nosso trabalho, porque a gente falando é uma coisa, mas vendo a gente temos que e conhecer a nossa equipe, né? Porque eu não trabalho sozinho, né? Nós temos uma equipe por trás. Vamos marcar, por favor.
Vamos Tá bom, combinar muito obrigado assim. a João, todos. Forte Grande abraço. Edmundo Siqueira tá chorando aqui um joelho de porco defumado pra gente comer lá na fazenda. Com certeza isso vai ser marcado em breve. Bom, forte abraço, João, obrigado. Abraço. Valeu. Ô Everton, obrigado também por hoje. A gente começa aí uma semana em que a gente programou aqui para estar com a pauta, se não na totalidade, mas em sua maioria, sendo utilizada por assuntos onde as mulheres possam participar com a gente, porque a gente começa março, que é esse mês da mulher. Dia 8, que vai ser domingo, é o Dia da Mulher. Então a gente tem aqui uma série de convidadas para estarem conosco aqui esta semana, e a gente destacando esse poder fabuloso, né, essas habilidades fantásticas que as mulheres têm sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema, sobre qualquer situação. Então, sobretudo no combate à violência contra elas. E assim, nós temos como homens que somos conhecedores dos direitos dessas mulheres fantásticas, o dever de vir aqui e fazer esse papel de lutar para combater e para acabar com essa violência tão, assim, rapidamente falando, covarde contra as mulheres. Obrigado por hoje e até amanhã, se Deus quiser, irmão. Eu que agradeço, Nogueira, mais um dia, mais um programa. Amanhã a gente vai ter a delegada do DEAN, Juliana Butas, e ela vai vir comentar, analisar sobre a sua vida, sobre o seu papel de delegada nessa sociedade que a gente vê que os casos de feminicídio aumentam a cada dia. E ela vai vir também comentar sobre os últimos casos que aconteceram na cidade, que foram que aconteceram brutalmente e que marca a sociedade campista nesse assunto que é tão caro para as mulheres. E para todos nós, né? Para toda a sociedade. Perfeito. Te ouvi atentamente, vamos falar com ela. Enquanto isso também, Beto falava aqui comigo, a Guarda Civil Municipal está, pelo menos na cabeceira da ponte, Rosinha, de Guarulhos para o centro, que agora é o que tem mais movimento, né? É nesse sentido, a população de Guarulhos vem mais para a área central, à tarde é o contrário, né? Claro, evidente. Então está lá orientando a população a seguir por outros caminhos que não a ponte Rosinha. Nós vamos tentar mais tarde falar tanto com o comandante da guarda quanto o Álvaro. O Álvaro está até dando um bom dia aqui agora, ó. E depois ele pediu aqui quando puder ligar para ele. Tá. Vou ligar sim, Álvaro. Obrigado pelo retorno. Isso é bom, né? Porque aí mostra que a gente está, né, tem boa vontade para resolver e, sobretudo, orientar a população. Então, meu caro, bom dia para você. Amanhã estaremos de volta. Tem eu estava vendo aqui também, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Estava vendo aqui a escalada da violência, da guerra no Oriente Médio. Agora, houve um ataque, agora, nesse momento aqui, já anunciado pelo Irã ao gabinete de Netanyahu em Israel. E quem pediu a autoria desse ataque foi o grupo libanês Hezbollah, que teria atacado lá da Líbia, né, ali em Israel. Quer dizer, olha só, os Estados Unidos atacando o Irã em busca de proteção, que segundo ele o Irã está, né, enriquecendo o urânio para bomba atômica acima do permitido e que ele, né, enfim... essas desculpas que a gente sabe que no final é tudo só para, pelo menos na minha ideia, só para manter essa mega indústria bélica americana ativa, né? É muita grana, é muito dinheiro nessa indústria, e mais uma guerra em que a gente sabe que os Estados Unidos, né, vão divulgando que é em busca de pacificação, em busca de proteção, e vira um Iraque como virou, né? Tá lá bombardeado, sucateado, né, destruído, pobre,
com fome, com morte, como fez também com o Afeganistão, Cuba, agora aqui, recentemente, a Venezuela, em que ele atacava o Maduro e chegou a falar sobre a ditadura do Maduro, aquela coisa toda. No final, já fez um acordo com a Delcy, que é a vice de Maduro e que segue no mesmo sistema do governo chavista, na mesma forma, a mesma ditadura, então, anterior, continua com a Delcy, que agora ele chama de parceira, só porque deixou o petróleo para ser usado por ele. Então, é desse jeito, e hoje mais um dia tenso aí com essa escalada dessa guerra. Como fez também com Gaza, e Netanyahu com Gaza. Gaza continua, né, sendo comandada pelo Hamas. E o que teve de diferente? Inocentes mortos e aquela localidade toda destruída. Meu caro Everton, bom dia, até amanhã. Você que nos acompanha aqui pela Folha FM, a gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radimed Diagnósticos por Imagem.